Galera, ó, questão 13 do conceituais, né? Pedido para que eu fizesse essa questão do módulo 9 de Física 3. Né? Alguns alunos estão com muita dúvida em relação a ela e ele quer basicamente a resistência equivalente, tá? Lembrando o seguinte, pessoal, para que ocorra a movimentação de corrente elétrica, deve haver uma diferença de potencial entre os terminais. Então aqui vamos supor que o potencial A seja o polo positivo e o potencial B seja o polo negativo. Deixa eu trazer aqui para o meu papel. O meu papel vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui eu vou escrever, ó, polo positivo, certo? E aqui, gente, a letra vai ficar esquisita, tá? E aqui eu vou escrever com polo negativo. Toda vez que você tiver uma associação de resistores, você tem que primeiro marcar os nós. Essa é a primeira coisa. O que são os nós? Os nós é basicamente aquele ponto que tem que ter pelo menos 3 ramificações, pelo menos 3. E sempre quando você encontrar esse nó que tem pelo menos 3 ramificações, você deve marcar por uma letra. Tá? Igual aqui, por exemplo, ó, vamos lá, deixa eu começar a marcar. Se você reparar, entre os pontos A, entre esse ponto e esse primeiro ponto aqui, não tem nenhuma resistência, certo? Mas eu tenho um nó. Toda vez que você tiver um ponto e não tiver nenhuma resistência entre esses dois pontos, você pode nomeá-lo pela mesma letra. Então, não tem nenhuma resistência aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de A. Agora, olha só. Supondo que a corrente elétrica tenha saído do polo positivo para o polo negativo, ela pode percorrer aqui 2 caminhos. Ela pode percorrer o caminho em que está livre, sem resistência, e o caminho que tem resistência. Lembrando que a corrente elétrica ela sempre vai preferir o caminho que é mais fácil. Se ela vai preferir o caminho que é mais fácil, ó, aqui ela vai subir, você sempre vai ver, ó, aqui é o A. Então você vai subir, 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 subir. Aqui, como não há nenhuma resistência entre o ponto A e esse ponto aqui, eu também vou chamar esse ponto aqui, ó. Esse ponto, ele vai ter o nome de A. De novo, porque aqui, como não há resistência entre esses terminais, você vai sempre repetir a letra quando você chegar no outro terminal. Tá legal? Então aqui seria o polo A, que é o polo positivo, não havia resistência. Aqui também não há resistência, aqui não há resistência, aqui não há resistência. Então, por isso que eu chamei de A. Vamos lá para outra extremidade. Se esse polo aqui é o polo negativo, que é o polo B, se você reparar, também não há resistência entre esse ponto B e esse ponto aqui, que eu vou também chamar de B, já que não há nenhuma resistência entre eles. Lembrando sempre daquele caminho. Lembrando que a corrente elétrica, vamos supor que aqui você tem que ver os caminhos que estão livres e os caminhos que estão embarreirados. Vamos supor que a corrente vai sair do ponto B da direita para a esquerda. Ó. Quando você olha daqui para cá, não há nenhuma resistência. Se não há nenhuma resistência, esse caminho está livre. Se esse caminho está livre e não tem nenhum nó, chama esse cara aqui de B, tudo bem? Lembra o seguinte, ó. Pensando na possibilidade, vamos supor que eu tivesse nomeado de forma diferente. Vamos supor que eu tivesse um caminho da direita para a esquerda. Se ela tivesse vindo da direita para a esquerda, aqui também não tem. Ela tem um caminho com resistência e tem um caminho que está livre. Se aqui também tem um caminho que está livre, ó, eu vou indo sempre preferindo o caminho que está livre. Então aqui eu venho com a minha caneta, ó, caminho livre, caminho livre, caminho livre, caminho livre. Se não há diferença de potencial entre os terminais, eu também vou chamar esse cara aqui de B. Então, galera, você repara que aqui eu basicamente eu tenho os nós, mas esses nós eu nomeei pela mesma letra. E entre as resistências sempre vou possuir nó. Eu tenho nó entre A e B aqui, eu tenho nó entre B e A, eu tenho nó entre A e B. A gente vai usar uma técnica chamada de técnica de planificação. E na técnica de planificação, você vai escrever tudo, você vai tentar planificar essas resistências. Se temos apenas o ponto A e B, eu vou até diminuir aqui por causa do desenho. Ó. Aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B, tá? Já que não há nenhuma outro nó. Se você reparar, eu tenho aqui entre A e B uma resistência de 6 ohms. Tem uma resistência aqui de 6 ohms, certo? Só que entre B e A eu tenho nó. Toda vez que eu tiver nó
se eu tiver uma resistência entre dois nós, ele vai ficar em paralelo. Então, essa resistência ela vai ficar em paralelo com essa, que vai ficar em paralelo com essa, que vai ficar em paralelo com essa última. Já que sempre após as resistências eu possuo um nó. Então, redesenhando aqui o circuito, ele vai ficar mais ou menos assim, gente. O desenho vai ficar ruim, tá? Porque eu estou fazendo sem régua e eu estou segurando aqui o celular. Então, aqui eu vou ter a resistência de 6 ohms. Tá? E aqui embaixo, perdão, eu também vou ter uma resistência de 6 ohms. Logo, deixa eu melhorar vocês aqui, peraí. Ó, logo, se eu tenho 3 resistências paralelas iguais, né, tem aquela técnica que você pega e repete as resistências e divide pelo número de resistores. Logo, 6 dividido por 3, já que eles são iguais e estão em paralelo, isso aqui será igual a 2 ohms. Tá legal, galera?